importante é essa questão dos pescados, né? Tanto do mar quanto do rio. O pessoal também sempre me aborda questionando assim, mas e a contaminação dos peixes, etc. Eu queria te perguntar três coisas, na verdade, sobre isso. A primeira é sobre contaminação com metais, qual é a sua opinião, e em relação a, por exemplo, peixes enlatados, como atum, sardinha, peixes do mar, peixes do rio. E outra pergunta, hoje é muito comum a gente consumir peixes de criatório, né? Então, por exemplo, aqui na minha região tem a tilápia. E eu querendo ir mais a fundo nisso, fui até dar uma olhada o que a tilápia come, a tilápia da criação come. E me parece que a ração não é muito o que a tilápia come na natureza, não, né? Porque é soja, é milho, é óleo vegetal. Isso tem influência na carne? Então eu vou começar por essa pergunta e depois você entra nas outras. Tem sim. A mudança na dieta do animal faz uma mudança completa na carne. O meu doutorado, eu trabalho um pouco com isso. Eu trabalho aqui dando um apoio para os produtores do interior para recuperar a cadeia produtiva do jacaré. Espero que um dia a gente possa ainda vender carne de jacaré aqui, pescado mesmo no interior, não criado em cativeiro, como é feito por aí, que é uma coisa bem diferenciada. Mas vamos pegar a tilápia. Ela vai ter um problema daqui para frente, porque a tilápia, infelizmente, ela já tem um apelido que você vai entender direitinho o que o apelido diz. Ela é o frango d'água do Brasil. Então, isso que você viu da ração da tilápia é a ração do frango. E o que tem de probiótico, de promotor de crescimento na ração do frango, tem na ração da tilápia também. Então a gente está transformando isso no mesmo sistema de adensamento, no mesmo sistema de criação disso aí. Por isso que o povo tem bastante medo do panga asiático, fala muito mal dele, porque o panga, como ele é um peixe que ele respira fora d'água, ele não respira dentro d'água, aí os criadores conseguem fazer o adensamento muito grande, dando exatamente aquele problema que eu falei agora há pouco do frango. Aí a ração tem que ser carregada de antibiótico e de outros promotores para poder dar o suporte do bicho ali dentro de um espaço pequeno. E a tilápia vai pelo mesmo caminho. O salmão é a mesma coisa? Salmão? Como? O salmão, a mesma linha, na mesma linha? O salmão, ele segue a mesma linha. O salmão, basicamente, o que a gente tem é salmão de cativeiro do Chile. Do Chile. Nós temos um problema grave agora que o adensamento que vinha acontecendo lá estava gerando muito resíduo de ração, fezes de bicho, tudo na água, e aconteceu o problema da maré vermelha que deu no Chile e que agora vai bloquear a saída de salmão por um tempo deles. O salmão, de natureza, ele faz uma ciclagem muito grande dentro do rio, sobe, desce para botar os ovos dentro, daí depois ele desce, ele vem comendo um monte de pequenos peixes e pequenas algas, para daí poder fazer aquela concentração dos ômegas que tem na carne dele. No cativeiro, o salmão de cativeiro, ele vem com a mesma quantidade de ômega, ele vem com a mesma cor, tudo isso, mas tudo isso colocado, extraído da natureza, de caranguejos, de outros bichos pequenos e colocado artificialmente na ração. Então isso faz com que entre muito ali também. Vai gerar problemas ambientais, tem outros peixes que fornecem esse óleo da alimentação dele para gerar o ômega 3 e o ômega 6, que já estão entrando em extinção, então mais para frente pode ser que essa indústria vai realmente ter problema. E o maior problema é isso da concentração, aqueles tanques redes enormes que eles botam um monte de salmão em pouco espaço para poder fazer uma produção altíssima. Isso acabou gerando, como eu falei, a maré vermelha, que é uma proliferação muito grande de um tipo de alga em cima dessa matéria-prima, dessa matéria orgânica que eles colocam ali, que é resto de ração e fezes dos peixes, e essa alga produz uma toxina que vai ficar dispersa na água. Quando os peixes respiram a água que eles passam aqui no mel,
poder respirar, essa toxina vai entrando para dentro do organismo do peixe. E essa toxina não sai da carne do peixe. Muitos morrem, outros acabam sobrevivendo. Essa toxina ali, ela vai passar para o bicho que comer aquele peixe. No caso, quem vai comer salmão de cativeiro agora é o ser humano, né? Então há um risco realmente de a gente pegar isso. Eu imagino que muito em breve vai estar bloqueada a entrada de boa parte do salmão. Aí vai subir o salmão, né? Porque provavelmente vai vir salmão de outros lugares, ou salmão vai vir vai restar só o salmão aquele selvagem, né? Que é bem mais caro, né? Muito mais caro mesmo. E sobre os peixes, essas duas coisas que eu te coloquei, peixe do mar, peixe de rio, quais seriam os problemas? E enlatados, peixes enlatados, como sardinha e atum. Peixes enlatados, em geral, aqui no Brasil, tem um pouquinho mais de segurança do que os peixes de feira, porque como o fabricante tem que botar o nome dele ali anotado na latinha, ele junta uma responsabilidade grande que ele pode ser processado por isso. Então, os peixes enlatados têm uma segurança bem razoável. Peixe in natura, sempre ele tem uma qualidade melhor, desde que ele seja bem conservado. Se a gente está próximo de uma área produtora, a gente vai ter ali um peixe fresco, a gente tem sempre aquelas coisas de olhar as escamas que estão brilhantes, os olhos que estão vivos, as guelras que tem que estar vermelho. Quando o rapaz estiver limpando, abrir a barriga do peixe, você dá uma olhada ali nas vísceras, ver se aquilo está bem, a estrutura dela está bem firme ainda, se não está aquela coisa meio já em decomposição, que fica meio uma massa perdida lá dentro, daí você já consegue ver aí que os peixes estão mais em decomposição. Aí teria problema. Peixe de rio, peixe de mar, cada um tem uma composição diferente, mas a qualidade de ambos é uma qualidade boa, não tem problema algum. Você pode consumir todos eles e pode variar de diversas formas. Eu não gosto muito de consumir peixe de cultivo quando eu sei que vai indo para esse lado da tilápia, que é um adensamento muito grande, ou para o lado do panga, que vem importado, que é um adensamento muito grande, justamente pelo motivo que você colocou dos antibióticos, e aí a gente vai ter um problema maior. Agora, lembrar sempre que, assim, pela quantidade de água que tem dentro do peixe, ele é uma carne que vai decompor, vai estragar muito mais rápido do que as outras. Então a gente precisa realmente ter esse tipo de cuidado, de escolher um bom fornecedor que mantenha sempre o bicho no gelo, bem conservadinho, bem direitinho, para que a gente possa ter um alimento de qualidade. Tá, mas assim, então, naturalmente a gente sabe que pela POF, né, pela pesquisa de orçamentos familiares, o consumo de peixe ainda é muito pequeno, né, no país. E isso é uma preocupação muito grande. Eu sempre coloco para as mães na introdução alimentar que é muito importante que ela coloque o peixe na alimentação das crianças desde cedo, né? Principalmente os peixes do mar, que concentram um pouco mais de ômega 3, de DHA, que é tão importante para o desenvolvimento cerebral das crianças, fonte de zinco e etc. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar o peixe. E até eu coloco em cima dessa, foi muito boa a sua resposta sobre os enlatados, porque às vezes quando eu falo, compra sardinha, se não der para comprar o peixe, sei lá, o meca ou a dourada, compra uma sardinha. Sardinha você é uma forma de você oferecer, você amassa ela e pode colocar da forma que achar melhor, se for uma introdução na base de papas, se for introdução da forma de BLW, você pode fazer um bolinho com a sardinha, e a gente tem que começar a valorizar, porque é barata e faz parte. Existe até, eu acho, um preconceito com a sardinha. Eu acho que o atum também, pelo que você está dizendo, não é uma coisa tão severa, tão problemática como as pessoas pensam. E além disso, o seguinte, né, aquilo que você falou, comer o peixe, pelas propriedades nutricionais tão benéficas que ele tem, provavelmente, mesmo que ele tenha algum contaminante, ele dentro de uma dieta diversificada e saudável, ele vai fazer mais bem do que mal. Então, porque a gente tem que começar a comer mais peixe, né? Porque a gente sabe que todos os estudos que mostram com dietas que têm peixe como parte importante, como a dieta mediterrânea, dieta paleo, dieta nórdica,
sempre tem marcadores de saúde positivos, obviamente cada um com suas particularidades, mas eu acho que, assim, falando do termo genérico que a gente fala, comida de verdade, se tem uma coisa que não deve faltar na comida, na mesa do bebê, é o peixe também, que eu sinto que falta, né? Tá. A gente muito, e a sardinha, Flávio, o pessoal tem muito medo pela questão do espinho. O pessoal tem bastante medo do espinho no peixe. Tem aquela tradição dessa história de que vai passar um espinho e vai engasgar. A sardinha em lata, a forma como ela é feita, o tratamento dela, com aquela quantidade de óleo e a quantidade de acidez que é colocada lá dentro, o cálcio que teria dentro das espinhas, que seriam duros, ele migra e sai para a carne, ele sai, então aquela espinha, ela fica quase que uma cartilagenzinha. Quando você amassa aquilo, realmente... Amassou, acabou, não tem mais espinha, né? Não tem, ela passou, não tem mais nada ali. E os ômegas, o EPA, o DHA, vão continuar ali dentro da sardinha dessa forma. A gente até discutiu agora no doutorado, na disciplina de química de gorduras que eu fiz lá, que para um indivíduo adulto, o consumo de 2 latinhas de atum por semana são o suficiente para você conseguir colocar a quantidade de DHA necessária para a gente sobreviver bem. Então, assim, se você não tem acesso ao peixe fresco, você pode optar realmente por essas conservas de boa qualidade. E a gente pena muito aqui no Brasil porque a gente tem uma qualidade, uma diversidade muito grande de pescado por aí afora para poder trabalhar com qualidade, mas a gente sempre vai em 5 ou 6 espécies de peixes regionais que são as mais tradicionais que sempre se consomem. Isso não é necessariamente obrigatório, você pode... Né? O problema maior é preço, porque peixe é caro em quase todo lugar do país, até na beira da praia é caro. Ele se torna caro exatamente por causa dessa condição, porque como a gente vai muito pela nossa cultura, e a gente vai passando de pai para filho quais são os peixes bons, tipo aqui no Amazonas, por exemplo, o povo adora tambaqui. Tambaqui é o peixe carro-chefe do Amazonas, mais o pirarucu. E tem mais de 3.000 espécies de peixe por aí. E aqui você, basicamente, o povo vai todo mundo comendo sempre tambaqui. Então, o preço alto, né? Acaba que o preço fica alto, primeiro pela procura, que a procura é alta, e segundo também porque a gente pressiona muito daí a quantidade de pesca em cima daquela espécie, né? Daí ele vai começando a ficar mais raro e é mais difícil daí de pegar e ele fica um pouquinho mais caro. Beleza. É natural. Por último, eu não sei se a Ariane não puder participar hoje, a gente vai conversar. Essa não pode ser a única conversa da gente. Então, eu vou tocar nesse assunto para a gente deixar uma expectativa, quem sabe até para uma conversa futura. Eu compartilhei com você, né, um estudo que eu vi agora no mês de junho, que saiu na revista JAMA Pediatrics, sobre a preocupação da presença do arsênico, um metal, né, nos produtos à base de arroz. E a gente terminou expressando nossas preocupações, eu de cá como pediatra, você daí como preocupado da área de segurança alimentar, e porque, por exemplo, o arroz, ele é muito, eu chamo ubíquito, né, na dieta brasileira, o arroz com feijão, principalmente no bebê, a questão da farinha de arroz, que entra como um aditivo ao leite, que a gente combate tanto, mas a gente não pode negar a realidade que ela é parte integrante. Se a gente vai para os estudos, 60% das mães dos pais colocam farináceos no leite, e aí isso me preocupou, porque de fato, assim, parece uma coisa que não está sendo vista, parece algo que está começando a preocupar as autoridades, e a gente tem que começar a alertar a população para isso, né? Não, isso é uma coisa que a gente vem conversando, vou ver se a Ariane pode falar um pouquinho, daí eu acho que se não der hoje, que tem uma outra conversa que tocar isso. Essa questão da monotonia, a gente tem muito disso da monotonia. Ela tem umas palavras que ela falou pra gente, eu já discuti isso com você outra vez,
Que a questão é a seguinte, os nutricionistas sempre recomendam para a gente ter uma dieta bem diversificada, um prato colorido, para que a gente possa ter o maior número de nutrientes ali. O que ela fala é que quando você tem essa dieta bem diversificada, bem variada, você vai ter também uma quantidade de toxinas bem diversificada, bem variada nesses alimentos. Porque muitos alimentos por aí afora tem sempre uma toxina ligada a ele. O alimento não tem só coisa boa pra gente, ele tem coisas ruins que vêm e são naturais dele, que não tem como tirar, não tem como você mudar isso. Tem. Aí você vai, assim, se você comer 2 quilos de arroz por semana, você vai absorver uma quantidade alta de arsênico, por exemplo, aí. Se você trocar esse arroz durante a semana por uma quantidade de batata, por uma quantidade de batata, né? por de mandioca, macaxeira ou aipim, seja lá como se chama em cada região do país, que é um alimento típico nosso, você vai trocando por outras formas de carboidrato, você reduz aquela carga daquela toxina que tinha no arroz e você dá uma chance um pouquinho para ter um pouquinho de uma toxina de um outro produto. O que acontece? Você deve lembrar bem isso da toxicologia, que nós temos ali uma dose letal 50% e uma dose tóxica, dose letal total. Se a gente vai segurando e vai diminuindo a quantidade, essa toxina entra no nosso organismo, boa parte delas tem uma chance de ser processada e ela pode ser excretada sem dar tempo dela concentrar demais e vir a causar um mal na gente. Se você consumir demais um alimento, mesmo que seja um alimento às vezes tenha um histórico de ser um alimento bom, o arroz tem um histórico de ser um alimento bom, a gente agora recentemente que viu essa condição do arsênico. Exagero vai causar problema. Castanha do Brasil, ou castanha do Pará, como chama também, que a Ariane trabalha, ela é um excelente alimento, tem uma gordura de altíssima qualidade, tem proteína de altíssima qualidade, mas tem o risco de ter uma toxina dentro também, que se você consumir muito exagero, você vai ter problemas com essa toxina. Além do selênio, né, em excesso, né, o selenismo, né? O selênio em excesso, ele causa uma selenose que vai te dar um problema grande ali. Então, você tem isso em todos os, tem no amendoim, você tem na carne assada, você tem quase todo mundo, você tem algum problema. Então, a ideia é realmente você ter uma diversificação grande para você poder não ter isso. Agora, como você falou, realmente é uma coisa que precisa preocupar. A monotonia. E o arroz, como você já mostrou a preocupação, é importante porque a gente concentra muito em cima dessas farinhas todas aí, essa questão para criança, muito arroz. E mesmo até quando as pessoas não têm o acesso a essas farinhas preparadas de todo, muitas vezes o camarada vai preparar um mingau de arroz para criança porque ele aprendeu isso com a mãe, que aprendeu todo isso dia com a avó. E 5 vezes ao dia, né? Todo dia e 5 vezes ao dia, e isso vai gerar um problema. Agora, por que acontece de, por exemplo, agora, a gente chegou, até uns dias atrás, o arsênio não era um problema. Agora o arsênico passa a ser um problema. Porque a ciência, a medicina, a ciência de alimentos, tudo, ela vai evoluindo e a gente vai, cada vez que vai vencendo um risco, a gente vai descobrindo outros riscos que possam aparecer ali pela frente. Se a gente pensar em 200 anos atrás, a gente não tinha nenhum antibiótico no mercado. Mas enfim, assim, sabe o que eu penso? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que vai descobrindo essas situações, a gente vai reafirmando que as coisas são mais simples do que a gente pensa no sentido desse ponto de segurança alimentar. Então, é o que a gente falou aqui, as pessoas precisam, primeiro, não ter uma dieta monótona. Segundo, se preocupar com alimentos que estejam mais próximos de você, valorizar o alimento que está próximo, que você até tenha noção de como ele é produzido.
Terceiro, focar em qualidade nutricional, né? Então, quando você fala de alimento ultraprocessado, naturalmente você vai ter alimento rico em açúcar, sal e gordura, principalmente gordura trans, que não vai ter qualidade nutricional. Então, acho que, assim, as pessoas... Eu me preocupo muito, por exemplo, nessa coisa do aceno, quando eu li, aí eu pensei, concentra mais nas farinhas. E a gente vai para os estudos de inquérito alimentar em crianças, as crianças comem muito farináceo. É até um alerta para o pessoal também que os celíacos ou as pessoas que fazem dietas com restrição de glúten, se as pessoas trocam essa dieta pela mesma carga de carboidrato vindo da fonte, farinha de arroz, processados com farinha de arroz, que eu vejo isso muito acontecer, então ele para a bolacha com glúten e come a bolacha com farinha de arroz, para de usar farinha de trigo, usa farinha de arroz em tudo. Então, vejam o risco que tem dessa monotonia alimentar. Então, eu acho que isso tudo precisa ser considerado, né? Então, assim, Augusto, se a gente fosse conversar aqui, eu acho que a gente tem que ficar até amanhã, porque o tema é muito bom. Eu vou marcar com você um outro momento para a gente conversar com a Ariane. Eu acho que ela tem outros temas muito importantes para a gente falar. Queria que você desse aí o que você pensa, as considerações finais, agradecer mais uma vez, dizer para o pessoal que foi assim, para mim foi uma alegria ter achado o Augusto, porque eu aprendo muito com ele, e eu acho que hoje em dia a gente tem que começar exatamente a mudar a nossa mentalidade. Eu sou médico, mas eu procuro não estudar só medicina. Então, por exemplo, quando eu vejo o que a gente trocou de conhecimento hoje e o que a gente vem trocando nesses grupos, eu acho que as pessoas têm que começar realmente a se informar. Não existe conhecimento pleno, ninguém tem todo o conhecimento, nem da sua área, muito menos de tudo, e a gente tem que começar a trocar essas ideias, essas experiências e divulgar para ajudar cada vez mais pessoas. Então, agradeço a você, é a primeira espero mais de uma conversa, e se você quiser deixar uma mensagem final aí, pessoal que quiser acessar o blog, né, www.pediatradofuturo.com.br, a fanpage, facebook.com/FlávioPediatra, e quem quiser procurar o Augusto por lá para aperrear ele, é Augusto Kluskowski Júnior, né? Facebook. Isso. Enche ele lá de pergunta. Pode ficar à vontade. Bom, só para finalizar, é isso que a gente, assim, deve começar a mudar um pouco a nossa visão sobre a comida, sobre o que a gente come. Tratar a comida assim como um prazer, porque ela é a nossa base de vida, mas ter responsabilidade com ela. Que qualquer pessoa deve se informar sobre o que come e que ela poderia comer. Você não é obrigado a ficar comendo sempre a mesma coisa porque as pessoas disseram que você tem que ser aquilo. E converse sempre. Questione seus médicos, questione as pessoas da vigilância sanitária, questione o feirante, questione o peixeiro, questione o conhecimento de tudo. A gente vai construindo aos poucos. Ninguém domina todo o conhecimento, mas você pode sim dominar um pinguinho de cada coisa e ir aprendendo mais sobre aquilo que você vive na sua rotina do dia a dia. Só isso aí já vai dar uma mudança muito grande. Consulte páginas da Anvisa, do Ministério da Agricultura, porque lá sempre vai ter informação sobre quem que é o fabricante que está bloqueado, quem que teve alimento que foi feito agora o recal para buscar que estava estragado. Vai vendo esse tipo de coisa para que você possa ter um leque bem maior sobre aquilo que você vê, conhecendo as novidades que estão aí, pegar e aceitar uma informação sempre de cara aquilo, porque a gente tem esse ciclo de modinhas e as pessoas, a maneira como às vezes o jornal, a televisão traz as coisas pra gente nessa forma de modinha, não coma isso, não coma glúten, não coma lactose, não coma tudo isso. Primeiro, antes de tomar a decisão de fazer isso, entenda bem o motivo e procure a opinião de alguém que seja contra aquilo, para você aprender a ver os dois lados da moeda e poder saber se para você aquilo é bom ou não. E assim, o médico, que é a pessoa, o nutricionista que trabalha com você, ele é seu amigo, ele está ali para discutir, para conversar coisa com você, e não para te impor uma dieta, para te impor o que você tem que falar. Certo? Beleza, valeu, Augusto, muito obrigado. A gente vai ter outros momentos para conversar.
e depois a gente vai voltar com outros bate-papos aí, não só com profissionais da área da medicina, mas quanto mais gente eclética para nos acrescentar e aumentar um pouco, como o Augusto disse, eu acho que o segredo de hoje é a gente ser eclético, é a gente ter que começar a visualizar o mundo de uma maneira holística. Então, obrigado pessoal, pessoal que quiser fazer perguntas, coloca embaixo aí nos comentários quando a gente postar o link no blog, e até a próxima.